Apenas alguns comentários relativamente a algumas das intervenções. É evidente que nota-se que já estamos a viver um clima pré-eleitoral, por isso agora os períodos antes da ordem do dia estão mais prolongados. Não costumavam demorar 2 horas, mas agora estão a demorar 2 horas, mas isso ainda bem que é democracia, ainda bem que é democracia. Eu gosto de um bom debate. E é evidente que nós verificamos, já começou a demagogia eleitoral em força, o que me permite verificar que o Partido Socialista, infelizmente, porque não é bom para um partido nacional e fundamental à democracia, o Partido Socialista não aprendeu nada com as legislativas. Não vale a pena irem por uma via de demagogia e falsidade eleitoral, porque naturalmente poderão sofrer essa penalização, como sofreram nas legislativas. Na verdade, é curiosa a interpelação do Partido Socialista sobre questões de espaços empresariais e atração de empresas para o Conselho de Coimbra, porque foi o Partido Socialista que durante muitos anos rejeitou a instalação de empresas em Coimbra e nada fez para a instalação de novas empresas em Coimbra. E é por isso que a senhora vereadora Regina Bento não consegue dizer um único nome de uma empresa que tenha vindo de fora do Conselho para investir no Conselho de Coimbra nos 8 anos que nos precederam de governação do Partido Socialista. Nenhuma única empresa. Nós temos muitas para mostrar, para referir, com criação de centenas de empregos, com aumento da população jovem, que obviamente só fica porque agora tem oportunidades de emprego, e estamos a expandir as áreas empresariais, um trabalho que é um trabalho estrutural e de fundo, que não dá resultados imediatos, porque só para expropriar mais 20 hectares para o IPARC foram precisos 2 anos de trabalho para fazer dezenas de expropriações amigáveis com inúmeras dificuldades burocráticas. Portanto, estamos a fazer um trabalho estrutural que vai permitir a Coimbra tornar-se, no próximo mandato, o concelho com a maior dinâmica de desenvolvimento do país. E é curioso que refiram até o AICEP. O AICEP, a quem nós pedimos, porque víamos o AICEP a propor investimentos estrangeiros de norte a sul do país, mas não em Coimbra. E pedimos uma reunião ao AICEP, fomos a Lisboa reunir com a direção do AICEP, que nos disse que não vinha a Coimbra porque nem sequer era recebido e que perguntámos, mas porquê é que não há nem 1 centímetro quadrado de terreno de Coimbra no radar do AICEP? E a resposta foi simples e direta, porque a Câmara Municipal de Coimbra nunca manifestou esse interesse. Portanto, é curioso que venha o Partido Socialista com essa demagogia das empresas. Posso dizer que a última interação com o AICEP foi no dia 9 de junho de 2025. Foi há menos de um mês, e o AICEP, vou ler apenas um parágrafo, porque obviamente estas questões têm que ser tratadas com sigilo. Muito obrigada pela identificação deste terreno e informação enviada, que será partilhada com o potencial investidor. Portanto, continuamos a trabalhar ativamente na atração de investimento de fora do Concelho e investimento estrangeiro. Quanto à questão do lixo na Rua da Sofia, o Sr. Vereador Carlos Lopes já referiu, mas agora há uma aplicação que as pessoas podem utilizar. Isso aplica-se também relativamente ao piso da Rua Martins de Carvalho. Há uma aplicação que as pessoas podem utilizar e comunicar em real time ao município os pequenos problemas que vão encontrando e que os serviços procurarão responder rapidamente. Às vezes vemos algumas fotografias nas redes sociais que até parece que lá são colocados de propósito para fazer uma fotografia para publicar nas redes sociais e com isso fazer campanha política. Estamos em altura de campanha política, infelizmente as redes sociais também servem para isso, mas por alguma razão, mais uma vez, ao contrário do passado, a Câmara Municipal de Coimbra desenvolveu uma aplicação que permite aos munícipes
comunicar em real time à Câmara Municipal os pequenos problemas que vão encontrando, que vão diretamente para os serviços que naturalmente se esforçam na sua rápida resolução. Nós, enfim, não vou dizer se fomos aquele que trabalhou mais ou não, mas eu diria que nesta década somos o executivo que mais tem trabalhado para resolver os problemas da habitação e da falta de habitação pública no concelho. Por isso estamos a construir centenas de novas habitações, mais uma vez ao contrário dos 8 anos que nos precederam. E, portanto, é por isso que nós, com toda a tranquilidade, gostamos dos debates eleitorais, porque que é o, no fundo, é o que temos tido aqui nestas 2 últimas períodos antes da ordem do dia, nas últimas reuniões, porque, de facto, as comparações com o passado são esmagadoramente favoráveis ao presente. Quanto à questão dos trabalhadores do SNTUC, eu tenho pena que o governo da Geringonça não tenha resolvido o problema. Tenho pena que nenhum dos partidos que diz que defende os trabalhadores tenha colocado como condição sine qua non para apoiar o governo da Geringonça a resolução dos problemas dos trabalhadores do SNTUC. Portanto, PS, Bloco de Esquerda e PCP têm responsabilidades nesta matéria, porque nunca colocaram esta matéria como condição sine qua non para apoiarem o governo chamado da Geringonça. E é verdade que eu disse que, e mantenho, até porque está gravado, sem ter feito nenhuma promessa, que há soluções para esta questão. Mais uma vez, lamentavelmente, durante os 2 anos e meio que aqui estivemos sob governação do Partido Socialista, a resposta foi 0. Do governo da AD, temos resposta. Simplesmente houve uma série de vicissitudes que já foram explicadas, que atrasaram o processo com a demissão de um secretário de Estado, a queda do governo, o apagão, a manutenção da marcação de uma greve quando estava marcada uma reunião de negociações. Portanto, tudo isso atrasou o processo. Mas agora, que finalmente, só depois de aprovado o governo está, de aprovado o programa do governo, o governo está em plenitude de funções, estão a começar as negociações, que por parte da Câmara não são complexas, porque por parte da Câmara houve disponibilidade, o que não aconteceu no passado, e lembro que só o reforço de 15% do salário base destes trabalhadores, dos assistentes operacionais com função de agente único, representa um aumento de custos para a Câmara, que naturalmente pagaremos, de 820 mil euros por ano, de custos totais, 820 mil euros por ano. Além disso, estamos a trabalhar em algo que depende só do Conselho de Coimbra, depende da Câmara Municipal, depende da Assembleia Municipal e depende dos trabalhadores e dos sindicatos e dos partidos, que é a empresarialização do SMTUC, imaginando que isso já não levantará o papão da privatização, porque temos as águas de Coimbra empresarializadas há 20 anos e ninguém pensa privatizá-las, pelo contrário. Também ao contrário do que aconteceu durante a vigência do Partido Socialista, estamos a trabalhar com concelhos limítrofes para ganhar economia de escala na gestão das águas. Eu associo-me sempre à indignação pelas guerras, mas por todas as guerras. Quando se cita só uma das guerras que está em curso, aí há um enviesamento de análise. Todas as guerras são negativas e, naturalmente, os principais responsáveis são quem as começa. Mas todas as guerras são indignas. Infelizmente, basta estudar a história da humanidade para nós percebermos como talvez nunca tenha havido nenhum período na humanidade em que não houvesse guerras no planeta. Infelizmente, e isso tem a ver com o lado negro da natureza humana. O Sr. Vereador Miguel Fonseca, daqui a bocadinho, já vai apresentar os dados sobre a execução do PRR,
mas gostava de dizer que a sorte dá muito trabalho. A verdade é que o Partido Socialista fez as suas opções com o financiamento do PT 2020 e entendeu não construir nenhuma habitação camarária nova. Nenhuma. Podia ter construído alguma, podia ter feito essa opção. Mas aquilo que nós estamos, o atual Executivo, a fazer com os trabalhadores do município, sem os quais e sem a sua dedicação, que nunca nos cansamos de salientar e de agradecer, não seria possível, é que a sorte dá muito trabalho. E que o digam os trabalhadores, nomeadamente do Departamento de Edifícios e Equipamentos Municipais, que estão absolutamente no limite da sua capacidade de trabalho, para que tenhamos a sorte de aproveitar os financiamentos disponíveis e, naturalmente, fazer as opções corretas, ao contrário daquilo que, na nossa ótica, aconteceu no passado. Queria também homenagear-me, associar-me à homenagem ao professor Pio de Abreu, já foi homenageado na Assembleia Municipal, mas naturalmente reitero que é alguém que marcou Coimbra, marcou a psiquiatria de Coimbra e que era de facto intelectualmente superior, que escreveu vários livros extraordinários e, portanto, nunca é demais relembrar e homenagear o professor Pio de Abreu. Finalmente, a senhora vereadora Ana Bastos falou de Metrobus, fala-se muito de Metrobus quando falamos em obras, falou e bem. Mas temos de falar também das obras subterrâneas, que são tão importantes como as obras do Metrobus. E apenas queria acrescentar àquilo que foi dito, que de facto o principal fator pelo atraso das obras, aliás, como a senhora vereadora referiu relativamente à residência de estudantes, por causa dos achados arqueológicos, o atraso das obras deveu-se às obras subterrâneas. À falta de cadastro subterrâneo de Coimbra, aos achados arqueológicos também, aos problemas que atravessam o país de norte a sul, e não é só o país, é a Europa, de falta de mão de obra qualificada. Mas, de facto, as obras que estão a ser feitas a nível subterrâneo, nomeadamente pelas águas de Coimbra, são fundamentais para o futuro de Coimbra. Vão permitir fazer uma coisa que ainda nem sequer isso estava feito, a separação em muitos setores das águas pluviais e das águas residuais. Nós estávamos a pagar águas da chuva ao preço de águas residuais à entrada de hectare do Chopal, e, portanto, estas obras são absolutamente essenciais e vão poupar muito dinheiro ao município no futuro, mas também vão evitar que, se calhar, enfim, usando uma imagem, nos próximos 50 anos tenhamos de andar a fazer buracos nas estradas. Evidentemente acontecerá sempre uma outra necessidade de intervenção, mas a verdade é que a cidade de Coimbra está a ficar, para inveja de muitas outras cidades, com estruturas subterrâneas completamente novas, com calhas técnicas, preparado para evitar problemas subterrâneos nas próximas dezenas de anos. E esse foi o fator que fez prolongar as obras durante mais tempo na cidade. Mas tem tanta importância as obras subterrâneas como as obras do Metrobus.